Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português e nós estamos trabalhando o módulo de redação para concursos. Bem, hoje nós vamos falar de partículas de transição e conectivos. Vamos falar sobre eles. As partículas de transição e os conectivos são os responsáveis por estabelecer a relação entre as palavras e frases que constroem um texto, como uma linha que costura suas partes. São imprescindíveis para que haja coesão e coerência na escrita. Gente, então, né, esses conectivos, eles são exatamente essa linhazinha, olha, que vai costurando e unindo, né? Se nós vamos costurar algo, né, nós vamos unir as partes, nós não vamos, né, deixar tudo solto. O texto é tipo isso, né? E tá interessante porque o nome texto, né, esse X aí do texto, vem de têxtil, tá? De tecido mesmo, dessa coisa, né? O texto, ele é um grande tecido, ele tem suas fibras, né? Ele tem todas aquelas pequenas linhas que passam formando, né, a coisa formada, certo? Formando a coisa formada, ficou ótimo, né? Tipo, constituem, né, esse tecido depois sem nenhum buraco, né? Tudo interligado. Então, o seu texto precisa ser assim, ele precisa estar todo interligado sem buracos, tá bom? Senão, né, a gente até usa roupa com buraquinho às vezes, né, mas não são as nossas melhores roupas, né? Essas a gente guarda para ficar em casa. Então, o seu texto, já que você quer expor, né, é importante que não tenha nenhum buraco nele. Essas partículas são basicamente constituídas por preposições, conjunções, advérbios e locuções adverbiais. Pequenas palavras e expressões que, se mal utilizadas, podem comprometer drasticamente o sentido do texto. Então, gente, tudo isso, né, todas essas palavrinhas, elas precisam também estar no lugar devido, precisam estar serem usadas corretamente. Não adianta a gente sair por aí, vou costurar meu texto aqui, vou colocar uma conjunção aqui, qualquer conjunção, vou colocar um advérbio aqui. Não, gente, né? A gente tem conjunções específicas para certos momentos, para ideias concessivas, ideias confirmativas, ideias de finalidade. Tudo isso a gente tem. E a gente tem que aprender a usá-las milimetricamente, né? Um corte cirúrgico, né? Como dizem por aí. Bom, as preposições, né? Palavras invariáveis que exprimem relações entre duas partes de uma oração, que dependem uma da outra. Então, né, a gente tem milhares de preposições, gente, só, mas vamos ver aqui algumas, né? A, ante, após, até, com, conforme, contra, consoante, de, desde, durante, em, exceto, entre, mediante, para, perante, por, salvo, sem, segundo, sob, sobre e traz, né? Essas são algumas das principais. Então, exemplo. Consoante o diretor, não teremos aula amanhã. Consoante é de acordo, certo? Os funcionários só retornarão mediante, né? Que é o quê? Diante, né? Apenas com o pagamento, né? Mediante o pagamento. Então, se você pagar, eles voltam. Então, mediante o pagamento. A bola está atrás de você, certo? Aqui, ó, veio o A mais atrás, mas é o A mais trás, tá? Porque esse trás aqui, não vamos esquecer, né, gente? Todo mundo aí sabe, pelo amor de Deus, né? O trás com S é de traseira, certo? Trás. Agora, o trás de trazer, né? Traz pra mim, traz um bolo pra mim. Então, olha só, aí esse é com Z, tá? Então, sempre que a gente for usar atrás, trás, é tudo com S. Esse aqui, ó, traseira, certo? Sempre que a gente for usar de trazer, é com Z. Ok, nós temos as conjunções também, né, gente? As conjunções, elas são mais divididinhas, né? Elas são divididas
por categorias. Então nós temos, né, cada uma vai servir para uma coisa diferente. Tem um intercâmbio? Em alguns casos tem, né? Uma que serve para duas coisas. Mas de modo geral, cada uma tá ali classificadinha dentro de sua, né, dentro do seu grupo, e a gente só pode usar para aquilo. As conjunções cumprem o papel de unir as palavras de uma frase. São divididas em categorias. Nós temos as causais, porque, uma vez que, sendo que, visto que. Então, tudo que dá ideia de causa, tá, gente? Consecutivas, olha, é consequência, certo? Sem que, de forma que, de modo que. Então, olha só, é sempre uma ideia que vem a partir de outra, de modo que, né? Sem que. Então, é tudo uma consequência. Nós temos as conformativas, que dão uma ideia aqui de conformidade, conforme, tá? Olha, como, tal, qual, assim como, mais que, menos que. Nós temos as concessivas, né? As concessivas sempre trabalham com uma ideia de que apesar de algo, outra coisa aconteceu. Apesar de uma coisa contrária, essa coisa aconteceu de qualquer jeito. Então, mesmo que, ainda que, embora, se bem que, por mais que. Temos as condicionais, exprimem condição. Se, caso, contanto que, a menos, desculpem, a menos que, salvo se. Vou me defender aqui, eu nunca falo menos, tá, gente? É porque tinha o A aqui, ó, aí na hora, né, a gente embola, tá? Menos que. Proporcionais, à medida que, à proporção que, quanto mais, quanto menos, né? Então, trabalho aqui, isso é questão de proporção, né? Temporais, né? Fácil, não é trabalhar com temporais, não, chuva, trovão, né, gente? É de tempo. Então, ó, quando, enquanto, sempre, logo. Temos as finais, que são o quê? Finalidades, né? Para que, a fim de que. Exemplos, né? Nós temos aqui. Ainda que contrariado, meu pai me levou à festa. Então, essa aqui expressa uma ideia de concessão, certo? Mesmo que ele estivesse contrariado, ele me levou à festa. Nossa, isso já aconteceu tanto, gente. Pedro fez de tudo para que Silvia o perdoasse. Essa daqui, gente, dá uma ideia de finalidade, olha. Né? Dá uma ideia de finalidade. Essa daqui, tal mãe, tal filha, né? É uma ideia de equivalência. Deixa eu pensar aqui. Peraí, que agora deu branco. Vamos pensar, vamos ver aqui. Proporção ou conformativo? É conformativo, olha. A mãe é tal como a filha, né? Então, é conforme a filha. Então, tal mãe, né? Tal filha. Minha caneta não quer escrever mais, tudo bem. Então, essa dá uma ideia de conformidade. Nós temos também os advérbios, tá, gente? Os advérbios são essas palavrinhas, tá? Que vão modificar os verbos, adjetivos e outros advérbios. Eles estão sempre ali, né? Em todas as frases que a gente usa tem um advérbio, tá, gente? São muito frequentes e comuns na nossa linguagem. Por isso, eles não podem faltar no nosso texto. E, por isso, menos ainda a gente pode utilizar de maneira errada. Então, olha só. Eles são classificados em lugar. Temos aqui, antes, dentro, ali, adiante, fora, acolá, atrás, além, lá, detrás, aquém, cá, acima, onde, perto, aí, embaixo. Eles têm de tempo também, né? Eles são de tempo. Hoje, logo, primeiro, ontem, tarde, outrora, amanhã, cedo, dantes, depois, agora, sempre, já, enfim, afinal, a miúde, breve. Eles existem também de modo.
bem, mal, assim, adrede, melhor, pior, depressa, assinte, debalde, devagar. Temos também de afirmação: sim, certamente, realmente, de certo, efetivamente, certo, decididamente, deveras. Negação: não, nem, nunca, jamais, de modo algum, de forma nenhuma, tampouco. Gente, tampouco, né? Apesar de parecer tão pouco, mas é assim que escreve, tá? Tampouco. Intensidade, nós temos muito, demais, pouco, tão, em excesso, bastante, mais, menos, demasiado, quanto, quão, tanto, assaz. De exclusão nós temos apenas, exclusivamente, salvo, senão, somente, simplesmente, unicamente. Aí tem o só aqui também. De inclusão nós temos ainda, até, mesmo, inclusivamente e também. De ordem, depois, primeiramente, ultimamente. Dúvida: acaso, porventura, possivelmente, provavelmente, quiçá, talvez, casualmente. Olha só, o quiçá eu gosto tanto dele, né? Parece uma coisa assim de música do Caetano, do Gil, mas você pode utilizar na sua redação, porque é formal. Mas não é uma coisa assim, quiçá. Eu gosto. Bom, então vamos ver aqui exemplos. Primeiramente, exigimos uma ação imediata, né? Então aqui de ordem, tá, gente? Por quê? Dessa coisa de primeiro, segundo, certo? Então, ordinal. Mal foram morar juntos e já estão brigando. Porventura, você teria um lápis para me emprestar? Aqui é de dúvida. Agora, o mal foram... que me deu aqui uma... de tempo, de modo, tá, gente? Desculpa, deu branco na professora. Então, aqui é de modo. Então, olha só, eles mal foram, né? Acabaram de ir morar. Então, é um modo. Aqui, pra mim, ele marca mais como tempo, tá? Eu, particularmente, eu classificaria que ele está sendo usado como tempo aqui. Porque, olha só, mal foram morar juntos e já. Então, me dá uma ideia de tempo, né? Eles acabaram de morar juntos e já estão brigando. Mas, como vocês sabem, existe essa fluidez, né? Entre os itens da língua, né, gente? A gente não... ainda mais em advérbios, né? Eles podem mudar ali, né? As suas categorias. Então, acontece em tudo quanto é setor, vamos dizer assim, da língua portuguesa, né? Os funcionários estão sempre transitando, né, entre um setor e outro. Tem um emprego aqui, um emprego ali, né? Boa metáfora, inclusive, né? Porque emprego, olha, gostei dessa metáfora que eu acabei de fazer. Mas é basicamente isso. Os trabalhadores da língua portuguesa, né, eles trabalham em vários setores, alguns deles, né? Então, nesse caso aqui, eu diria que é de tempo mesmo. Bom, nós temos as locuções adverbiais, né, gente? Consiste na associação de dois ou mais advérbios e ou palavras, cumprindo a mesma função do advérbio. Gente, as locuções, de modo geral, né? As locuções, sejam elas verbais, adjetivas, adverbiais, né? Elas são muito presentes na língua e elas são a formação, né, de um núcleo que envolve mais de uma palavra. Então, se você tem duas ou mais, você já tem uma locução. Mas, logicamente, elas se unem com um fim específico, né? Elas querem representar o mesmo que um advérbio representa, né? Então, a gente vai usar mais de uma palavra, mais de duas, desculpe, para representar, né, a mesma coisa que um advérbio. No caso dos adjetivos, a mesma coisa, a gente vai usar mais de uma palavra. Locução verbal, todo mundo já sabe, né? A gente usa um verbo auxiliar e um verbo principal. Então, tenho feito muitas coisas, estou estudando muito, né? Então, olha só, a gente sempre tem aí
locução verbal nesses casos. Aqui nós temos, olha, as locuções de tempo, por exemplo. À noite já é uma locução, né? Porque são duas palavras, olha. Né? E esse à noite, gente, à tarde, por favor, isso tudo aqui tem crase, tá? Às vezes. Nesse caso aqui, a gente usa crase por uma questão de evitar ambiguidade. Por quê? Quando a gente diz assim, à tarde sem crase, à noite sem crase, a gente está se referindo ao substantivo à noite. A noite está bonita hoje, certo? Só que quando a gente diz à noite, a gente está dando uma ideia de tempo. Então, fui à escola à noite. Então, é o período do dia que eu fui. Então, a gente usa a crase para indicar que é durante a noite, né? É preposicionado. Né? Se a gente diz sem a crase, a gente está se referindo apenas ao substantivo noite. Né? A mesma coisa à tarde, olha. Se a gente diz tarde sem a tarde, sem crase, a gente está se referindo à tarde. Olha que bela tarde, né? Que tarde agradável. A tarde está muito agradável. Agora, se eu estudo à tarde, é no período da tarde, a tarde com crase, ok? Às vezes, a mesma coisa. Olha só, perceba. Se eu digo às vezes sem crase, eu digo o substantivo às vezes, né? Às vezes que eu vim aqui, você nunca estava. Nas vezes que eu vim aqui, ou, né? Certo? Você está se referindo às vezes. Agora, quando eu digo às vezes com crase, eu estou me referindo a um período de tempo, certo? Eu estou me referindo a uma ocorrência de algo em algum período de tempo. Às vezes eu jogo futebol. Então, às vezes, certos momentos, né, eu jogo futebol. Então, nesses casos aqui, gente, essas expressões são obrigatórias o uso da crase. Na verdade, assim, a crase, a crase sempre vai ser obrigatória onde ela é obrigatória, né? Isso é bem redundante da minha parte dizer que ela é obrigatória aqui. Mas sim, é obrigatório. Então, se você diz à tarde sem crase, né, dando ideia de tempo, você vai soar errado, vai soar ambíguo, tá? Pode ser que o seu corretor, é bem provável que o seu corretor entenda que você está querendo dizer à tarde com crase, mas ele vai tirar ponto assim mesmo da sua redação, tá? Então, olha só, temos também, né, outras locuções aqui de tempo. Nós temos de dia, de manhã, de noite, de quando em quando, de vez em quando. Bom, nós temos locuções de lugar. À direita, à esquerda, à distância. Percebam a mesma questão da crase aqui, gente. Nesses casos, vamos usar a crase para evitar ambiguidade, porque senão nós estaremos falando apenas o substantivo e não dando a noção de lugar, certo? Porque se eu digo à direita, eu estou falando, por exemplo, quer que eu levante uma mão? Qual mão? À direita. Aí você levanta a mão direita, certo? Agora, onde eu tenho que virar? Vire à direita. Aí você tem que virar à direita com crase, porque é direção, é lugar, não o substantivo direita, certo? A mão direita, a mão esquerda, certo? A gente está falando de direção. Então, se eu tenho que virar à esquerda, eu vou virar à esquerda com crase, ok? Se eu vou fazer um estudo à distância, né, é à distância com crase, ok? Então, nós temos também, né, ao lado, ao largo, de cima, de dentro, de fora. Nós temos as locuções de modo, né, a custo, geralmente é a custo de, né, a locução completa. À pressa, à toa, à vontade, mesma coisa, gente, mesmo caso de crase, mesmo caso, obrigatório. Às avessas, às claras, às direitas, às escuras, pode ser às pressas também, tá? Então, sempre que estivermos usando esse tipo de locução, é necessário usar a crase.
Afirmação, nós temos com certeza, com efeito, de fato, na verdade, sem dúvida, né? E de negação, de forma alguma, de maneira nenhuma, de modo algum. Bom, vamos ver exemplos. Hoje à noite iremos nos ver, né? Então aqui é de tempo, certo? Com crase, obviamente. Você está chorando à toa. É o modo, né? Não tem motivo para eu chorar. É à toa. De maneira alguma você vai me irritar, olha. De modo. Né? É o modo também. De modo algum, de maneira alguma você vai me irritar. Bom, então né? Esse foi um pouquinho dos conectivos que a gente pode usar no nosso texto. A gente pode não, né? Que é imprescindível para o nosso texto. São imprescindíveis, né? Todos eles. Então, é importante a gente saber, ter domínio aqui, gente, de como, né, das categorias, de onde vamos utilizá-los, né, para que eles sejam utilizados da maneira correta e para que você não perca pontos por causa disso. É isso. A gente fica por aqui.